Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês esse lindo tapetinho que vai fazer parte do nosso jogo de banheiro Doce Infância. E já antes de tudo, queria falar para vocês que encontramos, né, a criadora do modelo, da onde a gente se inspirou para trazer a videoaula para vocês. A artesã se chama Marlene Silva Daniel. Vou deixar para vocês aqui na descrição do nosso vídeo o link das redes sociais dela para que vocês possam conhecer o trabalho dela. E ela ficou super feliz por a gente ter reproduzido uma peça dela, que porém maravilhosa. Então eu quero te deixar todo o meu carinho e te agradecer, Marlene, por ter esse coração bondoso e ter deixado a gente dar sequência aí às videoaulas, né, para compor o jogo. Bom, gente, aqui eu fiz o tapetinho do vaso. Olha como que ele ficou. Aí no início do vídeo acho que deu para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou passar a medida para vocês certinha. O nosso tapetinho, ele ficou 65 centímetros de comprimento, né? Que é daqui para lá. E de largura, ele ficou a mesma coisa do tapetinho maior. Ficou aproximadamente 55 centímetros. Lembrando que o tamanho varia conforme a tensão do ponto de cada um, certo? Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó, essa entradinha do vaso? Ela ficou com 20 centímetros de largura. E aqui, nessa parte que vai subindo, ficou 12 centímetros, tá? Pessoal, vocês sempre me pedem para que faça com a entradinha um pouquinho maior, porque nem todo mundo, né, nem todos os vasos têm as mesmas medidas na parte da entrada, tá? E conforme a gente for fazendo a videoaula, eu vou dando dica para vocês fazerem menor ou maior, ok? Eu achei que ficou uma graça, ficou muito fofinho esse tapete. E tá aí, mais uma peça para compor o nosso jogo de banheiro Doce Encanto. A lista de materiais, eu vou passar para você, eu vou manter a mesma listinha que a gente fez do tapete, porque eu ainda estou usando a mesma quantidade de material que eu passei para vocês. Vou deixar listada aqui no vídeo. Esse material sobra e ainda vai dar para a gente confeccionar a nossa tampa do vaso, tá bom? É isso, belezinha? A agulha vai continuar a mesma, que é a 3,5 ou a 4, se você preferir. Vamos continuar utilizando a fita, pérola, a meia pérola e também aqui para dar um charme, a etiqueta, que vai estar tudo aqui na descrição do nosso vídeo. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Nosso vídeo vai ser dividido em duas partes, sendo esta a primeira. Amanhã eu já tô liberando a segunda para vocês, tá? Espero que vocês gostem e em breve a gente vem com a tampa do vaso sanitário. Não esqueça de avaliar o nosso vídeo se você está gostando e de se inscrever no nosso canal. Vamos lá então para a nossa aulinha. Bom, pessoal, para iniciar o nosso tapete, nós vamos precisar de duas florzinhas como essa. Já passei para vocês no vídeo do tapete maior, tá? Então, no tapete grande, a gente utiliza 3. Para o tapete do vaso, nós vamos utilizar 2, tá? Uma na cor rosa e uma na cor Candy Color. Eu já tenho a minha rosa pronta, então, agora aqui eu vou fazer a minha segunda flor. E assim, eu vou fazer a união na primeira, tá? Então, é o mesmo esqueminha. Subimos 3 correntinhas, acrescentamos 4 pontinhos altos, 2 correntes, volta no mesmo lugar e acrescenta mais 4 pontinhos altos. 2, 3... e 4. Para eu ir para o próximo intervalo, eu vou fazer uma corrente, venho no intervalo e acrescento 4 pontos altos. Nós vamos trabalhar essa lateral e a segunda lateral. Quando chegar na terceira, eu já volto com vocês para a gente fazer a união na primeira flor, ok? Certinho, pessoal, trabalhei primeira lateral, segunda lateral, agora vamos iniciar a terceira. Fiz aqui, ó, os 4 pontinhos altos
Pego aqui a minha base pronta, entro num dos leques, faço um ponto baixo, uma corrente, volta e trabalha 4 pontinhos altos. Feitos 4 pontinhos altos, sem corrente nenhuma, venho no próximo intervalo da base pronta, faço um ponto baixo. Volto aqui, acrescento 4 pontinhos. 3 e 4. Volto na base pronta, próximo intervalo, um ponto baixo. E aqui eu estou chegando no meu leque. Aqui no leque é o mesmo esquema, vou colocar 4 pontos. Vou fazer uma correntinha de separação, venho no meu leque, faço um ponto baixo. E aqui eu já volto para o leque novamente, acrescentando os 4 pontos, formando o leque. 3 e 4. Uma corrente de separação, faço meus 4 pontos aqui do intervalo da lateral. Uma corrente de separação, tenho aqui, ó, as 3 correntinhas iniciais, entro na terceira e faço um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a união. É a mesma forma do tapete maior, porém, vai ser apenas 2 motivos, tá? Então, quando a gente termina de fazer a união dos 2 motivos, a gente vai dar uma carreirinha de ponto baixo na nossa peça para dar estrutura. Então, aqui, ó, eu faço uma corrente, volto no mesmo ponto de base, que é a terceira correntinha, coloco um ponto baixo. E aqui eu tenho o meu leque. Para cada pontinho do leque, eu acrescento um pontinho baixo. Cheguei aqui nas 2 correntinhas, eu vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Virei a peça, vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto e vou acrescentando um pontinho para cada um. Dessa forma aqui. Quando eu chego aqui, ó, na lateral, que tem uma corrente e uma corrente, eu coloco apenas um pontinho baixo. E quando chega nos pontos altos, eu vou acrescentando um ponto para cada um, tá? E aqui na parte do leque são 3 pontinhos baixos, igual a gente fez desse lado. Chegamos aqui na parte da emenda, nós vamos colocar dentro, ó, trabalhei os 4 pontos, dentro do leque um ponto baixo. Nesse ponto baixo que tem a união, faça também um pontinho baixo aqui. E agora aqui, ó, no próximo leque, um pontinho baixo. E a partir daqui, você vai fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, aqui na união fica assim, ó, um baixo dentro do leque, um baixo na emenda e um baixo dentro do segundo leque, tá? E assim, a gente vai dar sequência trabalhando a carreirinha de ponto baixo por toda a volta dos nossos 2 square. Prontinho, para finalizar aqui, ó, temos a última correntinha de espaço, faço um ponto baixo. E aqui, eu já vou arrematar o meu fio e vou fazer esse arremate que eu vou ensinar vocês agora, ó, igual eu ensinei lá no tapete. Arrematei aqui o fio, tem o primeiro ponto baixo, eu vou passar a agulha de trás para frente nessas 2 alcinhas, saindo aqui na frente do trabalho. Vou pegar essa alcinha, vou passar entre eles, e aqui eu tenho o meu ponto baixo feito na correntinha. Por trás, você vai perceber que ele tem 2 alças, você vai entrar com a agulha com essas 2 alças, tá vendo? Vai sair no meio do ponto, aqui na parte de cima, você vai puxar essa alcinha de volta, puxa. E ela vai sair lá atrás. E você pode apertar para que você não tenha um ponto a mais aqui. Então, vai ficar aqui, ó, um arremate bem discreto. Esse fio, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar ele e vai caminhar por alguns pontinhos
Quem quiser utilizar agulha de tapeceiro, porque é mais fácil, pode, tá? E você vai esconder esse ponto. Depois é só dar um nozinho, cortar e colar o excesso que ficou. Tira o excesso, né? E cola apenas a pontinha. Então, fica assim. Pessoal, agora nós vamos entrar com a cor azul candy. Esse daqui quase foi meu cabelo junto. E nós vamos fazer o seguinte. Temos aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos. Essa carreira de azul, eu não costumo fazer aumento, tá? Então, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E vou iniciar aqui nessa lateral aqui, ó. Eu posso pegar, aqui tem 3 pontos baixos, eu posso vir aqui, ó, no do meio, qualquer um deles, porque é apenas uma carreirinha e vai ser arrematado, tá? Então, a laçada na agulha, entra e puxa a segunda laçadinha. E aqui você tem seu primeiro ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo para ele. E assim por diante, aproveitando, ó, e já trabalhando sobre o seu fio inicial, escondendo ele. Depois, você só deixa a pontinha para fazer o arremate. E assim, a gente vai dar a volta toda no trabalho. Será ponto baixo sobre ponto baixo, não terá aumento nas curvas, tá? E assim, a gente vai dando sequência. Prontinho, trabalhei aqui toda a volta. Agora, eu vou arrematar o meu fio novamente, que já tem aqui a troca de cor. Trabalhei até o último ponto baixo. Aí, eu puxo o fio e vou fazer novamente aquele arremate que eu ensinei pra vocês, ó. Passo por debaixo das 2 alcinhas do primeiro ponto, puxo, venho aqui, ó, no último que eu trabalhei passando por trás, puxo novamente, aí eu viro pro meu direito, dou aquela apertadinha pra não ter excesso de ponto, né, me confundir. E aqui, novamente, por alguns pontinhos, eu escondo essa pontinha. Pessoal, esse é o arremate que eu sempre vou fazer quando for carreirinha de pontos baixos, tá? Então, é uma coisa que eu não vou ficar mostrando muito, por isso que eu já tô reforçando aqui no início, porque aí, toda vez que a gente terminar uma carreira de ponto baixo, o arremate vai ser assim, tá? Agora, vamos entrar, então, agora com o nosso rosa, esse rosa antigo, bem lindo. Aqui é onde eu fiz a emenda, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho os 3 pontinhos baixos aqui, ó, dessa parte. Então, é o seguinte, aqui eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, não vou arrematar o fio, porque eu vou precisar dar sequência com carreiras de pontos altos, 3 carreirinhas de pontos altos. Só que essas carreiras, gente, elas não vão ser, vai ter a entradinha do vaso aqui, eu vou trabalhar apenas pontos baixos, tá? Então, a gente tem que iniciar de um lugar bem certinho, para que não tenha alteração. O lado da flor azul é o lado que vai ficar na entradinha do vaso. E a rosa que vai ficar pra fora, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Com o fio já laçado na agulha, você tem 1, 2, 3, que é os pontos trabalhados dentro desse leque. Você entra aqui, ó, no do meio, que é o segundo, e vai fazer o seu primeiro pontinho baixo. E vai trabalhar essa lateral, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E essa vai ser a parte da entradinha do vaso, tá? Então, a gente vai fazendo assim. A carreira toda vai ser ponto baixo. Então, a gente vai fazendo o seguinte: ponto baixo sobre ponto baixo, e chegando aqui no leque, a gente vai fazer um aumento, tá? Esse aumento vai servir para os 4 cantos da base. Pelo menos aqui nesta carreira, que é de pontos baixos. Ó, cheguei, primeiro ponto baixo dentro do leque, venho no segundo. Aqui no segundo, eu coloco 2 pontinhos, tá? E aí, o restante, eu trabalho ponto sobre ponto. Cheguei lá no outro canto, é o mesmo processo. Sei que tem 3 pontos aqui dentro, no azul não tem aumento, então, eu faço o primeiro com ponto, o segundo com 2 pontinhos, fazendo o meu aumento do canto. Chegando aqui no final da carreira, ó, tem o meu ponto baixo, aqui o segundo e aqui o terceiro. Você vai entrar aqui e vai fazer o aumento
desse canto, tá? Tendo o primeiro e o último no mesmo lugar. Entrando aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo, não vamos arrematar o fio, porque vamos continuar com essa cor. Faço uma corrente no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. E aqui, ó, a entradinha do vaso, nós vamos manter fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até a gente chegar lá no próximo canto. Porque aqui nesse próximo canto, a gente inicia com ponto alto. Aqui é a entradinha do vaso, eu vou manter esses pontinhos aqui. Por que que eu tô fazendo pontos baixos e não tô arrematando o fio e vindo pra cá? Eu não quero que fique uma carreira no avesso, eu quero que fique todas no direito. Pode até dar errado, mas eu vou tentar aqui, gente, pelo seguinte. Quando eu arremato o fio pra fazer aqui direito, aí chega aqui, eu arremato de novo, venho desse lado direito, o meu trabalho fica super torto. Não sei se com você é assim, mas comigo, gente, ele entorta bastante. Por isso que eu vou fazer dessa forma, carreiras circulares, porém, quando for a entradinha do vaso, eu faço pontos baixos, tá? Então, chegamos aqui, tô no primeiro ponto do meu aumento. O que que eu vou fazer? Eu vou vir no segundo, faço um ponto baixo, subo uma, duas correntinhas, ó, um ponto baixo, duas correntinhas. Eu vou vir no mesmo ponto de base e vou acrescentar, ó, um ponto alto. Feito esse ponto alto, vamos fazer uma corrente de separação, pula um ponto de base e vem no próximo. Tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 pontos, sendo um ponto alto no mesmo lugar quando sair com as duas correntes, tá? E vamos fazer o nosso grupinho de 4 pontos altos. Faz o terceiro, o quarto, uma corrente de separação, pula um ponto de base, vem no próximo e inicia novamente seus 4 pontinhos altos, tá? Um ponto para cada ponto de base, até a gente chegar ali no canto do nosso trabalho. Certinho, pessoal, trabalhei até chegar aqui no meu canto. Sem contar esses 2 pontinhos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos com 4 pontos. Aqui nesse bloquinho número 7, eu fiz 3 pontos altos, e aqui, ó, no terceiro, eu faço meu quarto, porque aqui é o canto. E você vai observar que o canto vai cair certinho aqui, ó, no primeiro aumento da viradinha. 2 correntes, vem no próximo aumento, tá vendo? E coloque 2 pontinhos altos. Aqui, esses 2 são feitos no mesmo lugar, por quê? Porque aqui é uma viradinha, né? É um canto, então você precisa fazer essa alteração. Vem aqui para o próximo ponto, faz o terceiro e no próximo faz o quarto. Uma corrente de separação, pula um ponto de base, vem no próximo, trabalhe os 4 pontinhos altos. Aqui vai ter uma alteração, igual teve no tapete maior. Vamos fazer uma corrente de separação e pular 2 pontinhos de base. Por quê? Porque eu quero que ele chegue, bata aqui, ó, no canto certinho. Apenas essa vez eu tô pulando 2 pontinhos de base, tá? Faço o terceiro, o quarto, uma corrente, pulo um ponto de separação, entro no próximo. E vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E você vai notar que chegou aqui, ó, no primeiro ponto baixo do aumento, acrescente o seu quarto ponto, certo? Feito isso, 2 correntes, vem no próximo ponto baixo do aumento, mesmo esqueminha, 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, o seu terceiro ponto alto e no próximo, o seu quarto ponto alto. Faz uma corrente de separação, pula um ponto de base, vem no outro e inicia o seu bloquinho. Então, vocês vão ver, a única alteração foi aqui, né, que pulamos 2 de base, mantemos uma corrente. E você vai trabalhar desse lado a mesma coisa que a gente fez desse, belezinha? Certo, gente? Chegando aqui no final,
Eu fiz aqui o meu 7º grupinho. Uma corrente, pulo um ponto de base, venho no último ponto baixo, faço um ponto alto. Lembra que aqui a gente tem 2, tá? Então, aqui vai ser o mesmo processo, vamos fazer 2 pontos baixos. E aí, você entra, ó, e faz o 2º ponto baixo, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, uma corrente, tá vendo esse ponto baixo, esse ponto alto? Você vai entrar dentro dele, vai fazer um ponto baixo e depois, novamente, mais um ponto baixo, ficando 2. E agora, aqui, a entradinha do vaso, vou manter, entro no primeiro ponto baixo, ó, faço um, tá? No próximo, e assim por diante. Para cada pontinho de base, eu vou colocando um ponto baixo. Então, o que quer dizer que aqui, ó, a partir dessa correntinha e desses 2 pontos baixos, eu iniciei uma nova carreira, tá? Sempre vai ficar um pouquinho alterada aqui, porque é o início de uma carreira. Então, vamos chegar aqui no final, fazendo ponto sobre ponto. Vamos lá. Tenho aqui as 2 correntinhas do ponto que eu fiz equivalente a um ponto alto. Vou colocar 2 pontinhos baixos, tá vendo? Pra ficar da mesma forma que eu fiz aqui. Vou subir 1, 2 correntes, e aqui, gente, vocês não podem esquecer disso. Aqui, ó, que tem as 2 correntinhas que eu fiz para dar altura a um ponto alto, entra nela, faz o seu 2º ponto alto, e no próximo, o 3º ponto alto, tá? Não pode esquecer, senão um lado vai ficar com mais ponto do que o outro. Uma corrente, vem para o próximo grupinho e você vai começar a trabalhar ponto sobre ponto, tá vendo? São 4 pontos altos, então, você vai colocar 4 pontos, um em cima de cada um. É uma corrente de separação? Faça uma corrente e volta a trabalhar todos os seus bloquinhos, tá? A gente vai assim, chegando aqui no canto, eu retorno com vocês. Certo, gente? Trabalhei aqui, ó, no meu canto, meus 4 pontos de base, tá vendo? Agora, aqui dentro desse leque, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, volta no mesmo canto e faz mais 2 pontos altos. Então, aqui você aumentou o canto do seu trabalho. Fez os 4 pontos de base, acrescentou 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E aí, você vira a sua peça e vai trabalhar ponto sobre ponto normal, tá? Aqui, a única coisa que altera é o canto, mesmo que a gente tem que fazer um leque, né? Tá vendo? Ó, ele vai ficando maior. Você vai manter sempre uma correntinha de separação nas laterais e fazer a repetição de 4 pontos altos. Não tem erro, porque você sempre vai acompanhar os 4 pontos da carreira anterior. Certinho, chegando aqui, ó, no finalzinho da carreira, faço um ponto alto sobre esse ponto. No próximo, um ponto alto. O próximo, ele tá envolvido com um ponto baixo. E agora, nós vamos finalizar a carreira, porque iniciamos com um ponto baixo, com mais um ponto, ó. Então, você vai olhar aqui, você vai ver que você tem 3 pontos, sendo que um eu iniciei com correntinhas, tá? Pra poder dar altura. E aqui, mesma coisa. Então, aqui, ó, eu já finalizei por completo uma carreira. Para me iniciar a próxima, vou virar o trabalho, faço uma corrente, no meu ponto alto, 2 pontinhos baixo, e aqui, ponto sobre ponto, ó. Primeiro ponto baixo, um pontinho, segundo, um pontinho. E vamos fazer assim até a gente chegar lá no finalzinho dessa parte aqui, dessa lateral, certo? Chegando aqui no final, trabalhei até o meu último ponto baixo, e aqui eu tenho essas 2 correntes que eu utilizei para dar altura.
faço 1, 2 pontos baixos, subo 2 correntes e vou virar o trabalho. Então, na carreira anterior, nós ficamos com 3 pontos de base, agora será 4. O primeiro ponto, equivalente a um ponto alto, as 2 correntes. O terceiro, você vai entrar aqui, ó. É bem difícil, gente, mas não esqueça de pegar aqui, porque senão vai dar alteração. Entra, faz aqui, ó, o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto. Tá vendo? 4 pontos. Sempre pega o ponto que tá envolvido com o ponto alto também, tá? Aqui é a mesma coisa, uma corrente de separação, vem para o seu bloquinho. E aqui você vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira nós temos uma alteração apenas lá na curva do leque, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, essa sequência e chegando lá no canto, eu volto para poder explicar para vocês, tá? Certo, gente? Aqui no canto, ó, eu trabalhei bloquinho sobre bloquinho, tá? Pulando uma correntinha de separação, fazendo, né? E aqui no canto, eu trabalhei ponto sobre ponto. Cheguei aqui nesse intervalo, eu vou acrescentar 5 pontinhos altos, fechados, tá? Não vou fazer correntinha de separação. É o mesmo esquema que a gente trabalhou no tapete, tá bom? Não muda nada, a única coisa que vai ser alterada aqui é a entradinha do vaso. Então, a gente fez 5 pontos altos, sem corrente, vem para o próximo ponto de base e vai adicionar ponto alto sobre ponto alto. E você vai perceber que vai ficar uma viradinha mais oval, não vai ficar um trabalho totalmente quadrado nos cantos, né? É quadrado, mas vai ficar um pouquinho oval, tá? Faz uma corrente de separação e dá início aqui, ó, ao seu bloquinho de 4 correntes. Olha assim, gente. Ele vai ficar meio assim, ó, arredondado aqui esse canto, tá? Vamos trabalhar dessa forma. Aqui faz o mesmo processo e chegando aqui, eu retorno com vocês. Certo? Chegamos aqui no finalzinho desta carreira, fiz os 2 pontos de base, lembra que são 4, igual aqui. Você vai entrar aqui, ó, no ponto que tá envolvido com os pontos baixos, vai fazer o seu terceiro. E aqui, ó, no primeiro ponto baixo, você vai fazer o seu quarto. E assim, a gente já finalizou mais uma carreira, tá? Agora, a gente tem 3 carreirinhas na cor do rosa. E para finalizar ela, nós vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos. Aqui vai ser o mesmo esquema, então, uma corrente, 2 pontos baixos aqui, ó, envolvendo o ponto alto, primeiro ponto de base, um ponto, segundo outro ponto, e vai colocando um pontinho baixo para cada ponto de base, tá? Chegando lá na viradinha, eu retorno mais uma vez com vocês. Chegamos aqui, então, coloquei 2 pontos baixos naquelas correntinhas, tá? Igual sempre, igual a gente faz. Faço uma corrente de separação. E aqui, ó, eu tenho as 2 correntinhas. Você vai entrar aqui, vai fazer o seu ponto baixo, ponto alto, um ponto baixo, e vai seguir essa sequência, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Não se esqueça de fazer o ponto baixo aqui, ó, da correntinha que está envolvida. Chegou aqui na parte da correntinha de separação, um ponto baixo para ela. E no grupinho de 4 pontos altos, um ponto baixo para cada um. E assim, a gente vai dar a volta toda na nossa peça com essa carreirinha de ponto baixo. Quando chegar no seu leque, lembra que ele não tem canto, né? Ele não tem correntinha de separação. Eu vou retornar com vocês pra gente fazer um aumento aqui, ó, no ponto alto do meio. São 5, eu sempre vou fazer um aumento aqui no terceiro. Cheguei aqui no canto, eu tenho 5 pontos altos. Vou fazer um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo. Cheguei aqui nesse terceiro,
eu coloco 2 pontos baixos no mesmo lugar, só para não repuxar. E aí, eu dou sequência fazendo os outros 2, que são 5, ponto sobre ponto, tá? Então, terminou, vem para sua lateral, sem corrente nenhuma, e vai dar sequência fazendo ponto baixo sobre cada pontinho de base. E na correntinha também. Ok, pessoal, trabalhei toda a volta fazendo ponto baixo. Chegando aqui, ó, trabalhei os 3 pontos altos visíveis, né? Agora, eu tenho o último ponto baixo que tá envolvido, ponto alto que tá envolvido com ponto baixo. E aqui, ó, eu finalizo no primeiro ponto baixo, fazendo outro. Vou travar o fio aqui, ó, fazendo uma correntinha. E agora, a gente já vai trocar a cor do nosso trabalho, tá? Mas fica bem assim, ó. Aqui, gente, nessa entradinha, eu vou medir com vocês, ela já está com 22 centímetros, tá? Esse tamanho, eu acredito que seja bom. Apesar que no final do trabalho, eu vou dar um acabamento aqui, tá? Vou fazer um acabamento, então, essa parte aqui, ela vai dar uma diminuída. Então, eu peço que vocês prestem bem atenção nisso, porque assim, um exemplo, aqui em casa, o meu vaso, a entradinha dele é 13 centímetros. 13 centímetros só. Eu nem precisaria fazer tão largo assim. Eu estou fazendo largo porque a maioria do pessoal tem a entradinha do vaso maior, tá? Então, vocês fiquem atentos a isso. Porque senão, você vai ficar... se a entrada do vaso for muito larga... Quando você fazer aquela parte que vai entrar, ela não vai ficar reta, ela vai ficar assim, porque a entrada do vaso é maior. Então, você sempre tem que estar atenta a isso. Se o seu for maior, essa medida ainda seja estreita, você pode fazer as próximas carreiras igual eu trabalhei, fazendo ponto baixo e finalizando ela sempre aqui, tá? Porque aí ela vai ficar com uma entrada maior, tá? Se a sua for menor, não precisa diminuir no caso, porque depois a gente vem com um acabamento, então, querendo ou não, vai diminuir um pouquinho aqui ainda, tá bom? Agora, gente, em vez de iniciar por aqui, eu vou iniciar aqui em cima, tá? Vou passar o meu fio na agulha e você vai fazer o seguinte... Aqui nós temos uma correntinha e um ponto baixo, não temos? Entra no ponto baixo. Opa. E faça o seu primeiro pontinho baixo na cor azul. Segundo, e assim por diante, tá? Vamos trabalhando ponto sobre ponto. E nós vamos fazer essa carreira toda nessa cor aqui, na cor no tom azul. E você não precisa fazer aumento na curva, tá? Porque no azul eu não faço aumento, eu apenas trabalho pontinho sobre ponto. Certo, gente? Chegando aqui no final, eu falei pra vocês que a gente ia arrematar, né? Mas não vamos não, tá? Eu me confundi, gente. Preciso fazer mais uma carreira no azul. Vou fazer aqui, ó, o último ponto, uma corrente de separação e viro o trabalho. E vou descer fazendo em cada pontinho baixo desse uma corrente, um ponto baixo, tá? Fazendo a repetição até a gente chegar lá no final. Chegando aqui no finalzinho, ó, vou completar aqui com vocês. Trabalhei em todos os pontos altos. E aqui eu tenho que fazer mais um. Então, ó, pontos altos não, ponto baixo. Fiz o último, vou fazer aqui, ó, mais um, tá? Vou cortar o fio e fazer aquele arremate. Puxo. Entro aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro baixo, puxo. Entro aqui por trás e puxo. Então, aqui, ó, eu nem vou apertar, porque essa alcinha que eu fiz o arremate vai me servir como a correntinha que eu fiz pra virar aqui, tá bom? Então, vai ficar assim. Olha como que tá ficando. E agora, nós vamos entrar com a cor natural.
Com o fio natural, eu vou entrar aqui, ó, aonde eu fiz essa correntinha, tá? É uma carreira de ponto baixo também. Então, eu já pego, dou uma laçada e faço o primeiro ponto baixo e já venho para o próximo, fazendo pontinho baixo sobre ponto baixo. Vai ser mais uma carreirinha dessa, tá? Olha, chegando aqui no canto, gente, você vai observar o seguinte, temos 5 pontos altos aqui na carreira de ponto alto, e aqui, ó, na carreira de ponto baixo do rosa, nós fizemos 2 aumentos, 2 pontinhos no mesmo lugar. Então, você vai caminhar até você chegar na direção, ó, cheguei aqui, ó, primeiro ponto baixo do aumento, eu fiz um baixo aqui no azul, em cima do azul. Segundo baixo do aumento, que é aqui, eu vou colocar 2 pontinhos baixos, tá? Então, você vai fazer esse aumento no segundo aumento da carreira do rosa. O restante é ponto sobre ponto, tá bom? Vou mais uma vez recapitular aqui nesse canto com você. Prontinho, ó, cheguei aqui. Então, ó, tá vendo o aumento aqui, ó, do rosa? Fiz no azul, fiz um ponto baixo. Agora, no segundo aumento, que tá o azul, eu entro e coloco 2 pontinhos baixos, tá? E vou trabalhar o restante das carreiras seguindo a mesma sequência, tá bom? Pontos baixos sobre ponto baixo. Certo, chegou aqui no canto, ó. Fiz o meu último ponto baixo, vou entrar aqui, ó, na correntinha, vou fazer um baixo, uma corrente e no mesmo lugar um baixo, tá? E agora aqui, ó, nessa lateral da entradinha do vaso, eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até eu finalizar a carreira. E agora sim, essa é a última aqui da entradinha, tá? Certinho, pessoal, chegando aqui no final, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, vou arrematar o fio, não preciso fazer corrente, porque agora, aquela forma que a gente finaliza, ela meio que acrescenta uma laçadinha de ponto. Puxo, vem aqui, ó, no último ponto, pego por trás e puxo. E esses fios eu vou arrematar todos depois, tá? Agora, a gente vai iniciar a entradinha do vaso. Esse tapetinho, gente, eu gostei dele porque a gente não precisa fazer aquela correntinha para poder fazer o encaixe. Não precisa, nós vamos fazer um acabamento bem legal nele, para que fique da mesma forma daqui, termine aqui também.